Você já percebeu como, em momentos de crise, as pessoas passam a aceitar coisas que antes pareciam impensáveis? Como decisões urgentes substituem debates, como promessas de segurança soam ainda mais sedutoras que garantias de liberdade? O medo é uma emoção legítima, necessária até ao ser humano, mas quando ele deixa de ser reação e passa a ser o próprio ambiente, algo muda. E a pergunta que quase ninguém faz é: quem está moldando esse medo? E com qual objetivo? Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, professor de Geografia, e hoje nós estamos aqui para falar sobre como que alguns discursos geram medo na população e essa população vai acabar se tornando uma máquina, uma massa de manobra, né? O medo, assim, ele vem em várias partes, né? Às vezes ele vem com mentiras, mas ele não precisa mentir. Ele pode apenas exagerar um pouquinho, colocar uma pitada aqui, uma pitada ali, e a gente vai ver grandes multidões de pessoas vulneráveis, porque a maior parte da população é vulnerável a qualquer tipo de estímulo, com medo sobre falar que tem pessoas que estão aí nas ruas sequestrando, fazendo, né, violência contra outras pessoas vulneráveis. Isso gera muita movimentação e muito temor, que pode ser sim usado a favor de certos grupos que utilizariam isso para fazer com que esses grupos de pessoas respeitem decisões de poucos que podem oferecer assim a segurança. Mas, de acordo com muitos estudos, essas crises que às vezes são colocadas acontecem, pode, por exemplo, uma pandemia, como, por exemplo, uma crise econômica, como, por exemplo, uma guerra. Essas crises vêm, têm seu pico, depois vão caindo. Mas aquela sensação, aquela memória na população se torna até mesmo uma cultura populacional que as pessoas passam a cultivar. Essas pessoas passam a ter aquilo guardados e passam até as gerações seguintes. E isso pode sim ser utilizado muito por momentos futuros, por pessoas que ressuscitem esses discursos que geram medo. Então, quando o medo domina, é certo que a reflexão em si, as pessoas não vão conseguir refletir sobre o futuro delas. Isso aí vai ser muito ruim, porque se essas pessoas não puderem refletir, quem que vai refletir por elas? Porque a reflexão, ela existe. Alguém tem que refletir. Vai ser a pessoa que está oferecendo segurança. E, infelizmente, muitas vezes essas pessoas não têm as melhores intenções. Então, nós temos alguns exemplos aí na história, eu vou citá-los, sem entrar muito em debate de quem está certo e quem está errado, mas eu vou mostrar como alguns discursos de medo, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de pessoas que utilizaram discursos de medo para influenciar muitas multidões, e vocês vão ver que é uma coisa antiga. Olha só, em fevereiro de 1950, na Virgínia Ocidental, o senador Joseph McCarthy agita um papel e proclama: tenho aqui uma lista de 205 membros do Partido Comunista trabalhando no Departamento de Estado. Lembrando que eu não sou comunista, tá, gente? Eu só estou falando que isso foi um discurso usado, tá? E era mentira, tá? De certa forma, era mentira. McCarthy nunca apresentou essa lista. Não importava, a Guerra Fria estava no auge, né, em 1950, e a União Soviética havia sim testado a bomba atômica já um ano antes, em 1949, e a China havia se tornado comunista. Eram milhões e milhões de pessoas, junto com a Coreia do Norte, que começaria meses depois, tá? E qual que são as táticas de McCarthy nessa ideia de colocar medo na população? Acusações falsas, nunca comprovadas, listas negras impedindo pessoas de trabalhar, clima de medo, desconfiança generalizado, inversão do ônus da prova. Você tinha que provar que não era comunista. E McCarthy alegou que estava lidando com um tipo de atividade muito mais sinistro, que permitia ao inimigo guiar e moldar nossa política. Então,
ele realmente criou aí um clima muito sinistro mesmo, né, com o discurso dele. Não eram espiões, eram traidores moldando a América por dentro. E as suspeitas receberam credibilidade apesar de evidências inconclusivas e questionáveis, tá? Mas não foi só isso, nós também temos o Richard Nixon, que em 1968 afirmou que a América está em chamas, literalmente. Assassinatos de Martin Luther King Jr. e Robert Kennedy, protestos contra a guerra do Vietnã, tumultos raciais em dezenas de cidades, a Convenção Democrata em Chicago, tudo isso terminou em violência policial contra manifestantes. E aí Richard Nixon, que era o presidente americano na época, viu sua oportunidade nisso aí. Sua estratégia era maioria silenciosa, ou seja, ele posicionou-se como campeão da maioria silenciosa, cidadãos cumpridores da lei, cujas vozes eram afogadas em meia convulsão social. E ele nem precisou inventar ameaças, ele só explorou as que já existiam mesmo. Em comerciais elaborados, imagens cuidadosamente orquestradas e fotografias com música dissonante e perturbadora criaram a imagem de um país fora de controle. Crime em alta, violência nas ruas, guerra inabalável. E assim, Nixon e sua equipe decidiram que crime e desordem seria apresentado como o problema número 1 da população. Nós tivemos outro exemplo também, tá, gente? Mais recente. George W. Bush. Em 11 de setembro de 2001, 8h46 da manhã, 2 aviões atingem catastroficamente as Torres Gêmeas e quase 3 mil americanos morreram no ataque, tá? Isso é uma tragédia imensa mesmo. Mas aí George W. Bush, presidente com legitimidade questionável após a eleição controversa de 2000, transforma-se em comandante emergencial, assumindo imensos poderes presidenciais, e sua aprovação depois desse ataque aí, sobe para 90%. A maior taxa de aprovação já registrada na história americana, tá? Em 20 de setembro de 2001, 9 dias após os ataques, Bush discursa ao Congresso: nossa guerra ao terror começa com a Al-Qaeda e não termina lá. Não terminará até que todo o grupo terrorista de alcance global seja encontrado, detido e derrotado. Até aí tudo bem, tá? Combater o terrorismo é uma coisa muito virtuosa e a gente deve combater mesmo, mas os estudos acadêmicos mostram que Bush usou linguagem cada vez mais forte após o 11 de setembro para criar uma realidade de guerra. Sua retórica estabeleceu os limites da definição discursiva, criando os parâmetros do pensamento sobre terrorismo. E assim ele conseguiu juntar a nação inteira em prol de uma ideia, né? Bush declarou: quem não está conosco está contra nós. E aí começa a situação a ficar complicada, porque até onde eu tenho que ficar com você? Até onde eu tenho que estar do seu lado? Então, não havia meio termo. E em janeiro de 2002, Bush cunhou o termo eixo do mal, Irã, Iraque, Coreia do Norte, que eu também não sou fã nem um pouco. Mas essa ideia de quem não está conosco está contra nós, para mim é muito difícil de lidar, tá? Porque impede qualquer um de chegar e apresentar uma sugestão, uma crítica, que seja que nós, assim como população, temos a liberdade e o direito de fazer. Mas se você falar: olha, se você estiver contra mim, você está contra todo mundo. Se você estiver contra a América, nós não vamos nem dar atenção a você. Você é terrorista. Se você fala que eu sou terrorista, eu vou ter que ficar calado, porque qualquer coisa que eu estiver fazendo e falando vai ser um terrorismo, né? E aí, Bush então avisou que a guerra ao terror seria uma campanha longa e diferente de qualquer outra que já vimos. E não podemos esquecer também que algumas mídias e também repórteres e grandes influenciadores acabam ajudando, endossando ainda mais essa divisão. Talvez sejam até pessoas aliadas a esses grandes influenciadores políticos. Conclusão:
A guerra ao terror, ela realmente é legítima, mas muitas vezes os políticos utilizam de alguns discursos para colocar a população contra um inimigo em comum e não perceber os problemas internos, inclusive alguns problemas que os próprios políticos podem estar apresentando, e nós temos o direito de reivindicar. Mas, infelizmente, quando um político aponta para o outro lado, em vez de apontar para si, todo mundo vai olhar para o lado que ele está apontando e não vai perceber que, às vezes, a própria população e o sistema político como um todo precisa melhorar. Isso é uma estratégia ótima para tirar o político da reta de críticas, tá bom? Gente, se vocês gostaram do conteúdo, peço que deixem um like, vai ajudar muito o canal. Se inscrevam também e até um próximo vídeo. Obrigado.